Imagine você enxergar um sapo em vez de um abacate, gatos em vez de sacolas plásticas e pelicanos passeando em alas hospitalares. Bom, essas confusões visuais acontecem com pessoas que sofrem de agnósia visual, que, em resumo, é a perda da capacidade de reconhecer pessoas, objetos ou cores, mesmo enxergando normalmente. Mas, em Apocalipse, no capítulo 3, a palavra de Deus declara que nos últimos dias a igreja sofreria de uma espécie de agnósia espiritual. Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo, vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo esteja abrindo os seus olhos e dando a vocês discernimento espiritual enquanto assistem a mais esse vídeo. Amém? Bom, em 2019, uma designer educacional chamada Camila Fábio, ela teve um ataque istêmico transitório e em seguida ela teve 2 acidentes vasculares cerebrais. E enquanto ela ainda estava na UTI, ela disse que começou a confundir alguns objetos e ver algumas coisas que não existiam. Ela disse em uma entrevista para a revista BBC que enquanto ela estava internada, teve uma ocasião em que ela começou a gritar e pedir aos enfermeiros que tirassem uma galinha que estava ali dentro da sala do hospital e quando ela apontou o lugar onde a galinha estava, o enfermeiro disse que aquilo, na verdade, era apenas uma bota marrom com franja que uma visitante estava calçando. E ela também conta que, uma vez, o pai dela foi visitá-la e acabou colocando algumas frutas na geladeira. E quando ela abriu sua geladeira, ela viu um sapo ali dentro. E no seu desespero, ela bateu no suposto sapo e o lançou para debaixo da pia. Mas, na verdade, o anfíbio viscoso que ela tinha visto era apenas um abacate. Veja, a agnósia, ela não é uma doença, mas sim, ela é um sintoma que impede as pessoas de reconhecerem as coisas através da visão. E na maioria das vezes, esse distúrbio, ele é causado por causa de uma lesão no lobo parietal, temporal ou occipital do cérebro, porque essas áreas são responsáveis por armazenar as memórias que fazem a associação das imagens com seus respectivos significados. E meus amigos, embora a agnósia visual, que é a incapacidade de reconhecer objetos simples do dia a dia, seja a mais comum, existem outros tipos de agnósia que são a agnósia auditiva, que é a dificuldade de identificar os objetos através do som que eles fazem. A agnósia gustativa, que no caso, a pessoa sente os sabores, mas ela não consegue identificar o que está comendo. A agnósia olfativa, que a pessoa sente os cheiros, mas não consegue discerni-los. E a agnósia tátil, que é a incapacidade de reconhecer um objeto pelo toque. E além disso, existem alguns tipos de agnósia que são específicas em algum dos sentidos, por exemplo, a prosopagnósia, que no caso, a pessoa não consegue reconhecer de forma total ou parcial as feições do próprio rosto ou do rosto de pessoas familiares a ela. E está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Bom, como um povo, nós temos um chamado todo especial da parte de Deus e de maneira alguma podemos considerar isso como uma presunção ou exclusivismo, porque fazendo assim, nós estaríamos rejeitando o assim diz o Senhor e estaríamos rebaixando esse movimento profético, essa igreja que é apresentada nas profecias bíblicas, apenas mais uma simples igreja que prega o evangelho convencional de Babilônia. E dessa forma, deixaríamos de ter a visão profética que o Senhor nos deu e deixaríamos de dar a última advertência ao mundo. Obra essa que nenhum outro movimento religioso foi chamado a fazer. Contudo, meus irmãos, as verdades bíblicas que nos distinguem como um povo peculiar não é apenas a crença de que a lei de Deus continua vigente, inclusive o 4º mandamento. Mas nós temos verdades que nos foram reveladas por Cristo, as quais outras corporações cristãs não conseguiram
e talvez nem quiseram compreender. E essas verdades, quando são apresentadas ao mundo cristão, elas conflitam diretamente com as crenças mais acariciadas deles, e por causa disso, somos imediatamente chamados de seita, em vez de sermos chamados de remanescentes. E, por volta do ano de 1955, o Sr. Banhouse, um protestante que era dono da revista Eternity, depois de ter lido o livro Caminho a Cristo, e ter achado que esse livro era falso e satânico, ele comissionou Walter Martin para escrever um livro sobre algumas seitas, no qual o nome da Igreja Adventista estaria incluído. Contudo, Walter achou que era injusto falar isso a respeito da nossa igreja antes que ele tivesse a oportunidade de entrevistar alguns teólogos adventistas para ver se o que falavam da igreja era verdade ou não. Mas, quando o Senhor concedeu uma gigantesca oportunidade para esclarecermos todos os pontos da nossa fé e apresentarmos ao mundo cristão exatamente aquilo que nós criamos, W.E. Red, então presidente da Conferência Geral, L.E. Fromm e R.A. Anderson, embora apresentar os pontos em comum que os adventistas têm com os demais cristãos, eles acabaram omitindo e até mesmo sendo desonestos com relação a algumas crenças fundamentais dos adventistas, as quais são necessárias que a igreja entenda para que ela possa buscar a perfeição de caráter, a fim de receber o selo de Deus e poder passar pelo período da angústia de Jacó sem um intercessor entre os homens e Deus. E, logo após essas reuniões de Walter Martin, com esses líderes da nossa igreja, foi então lançado o livro Questões sobre Doutrina, que até no Google nós podemos ver que foi o livro mais controverso entre os adventistas. E depois desse livro, embora os evangélicos passaram a ter uma visão um pouco diferente da que anteriormente eles tinham da nossa igreja, a grande verdade é que após esse livro, muitos de nós passamos a ter uma visão mais semelhante à dos evangélicos, a fim de não sermos nomeados como seita e para não sermos vistos como exclusivistas. Mas, irmãos, Paulo diz o seguinte aos Gálatas: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amigos, Jesus afirmou categoricamente no capítulo 10 de Mateus que seríamos odiados de todo o mundo por causa do nome dele. E ele não disse que deveríamos buscar rebaixar nossa norma a fim de não sermos chamados de estranhos e exclusivistas, mas ele disse que aquele que mesmo odiado de todos por causa do nome dele, por seguir a sã doutrina que ele deixou, se perseverasse nessa doutrina até o fim, esse será salvo. Porque nós não fomos chamados para agradar aos homens e conciliar a doutrina de Babilônia com a sã doutrina, mas nós fomos chamados a pregar aquelas verdades que são como uma espada afiada de 2 gumes, a qual não traz paz, mas sim traz divisão entre marido e esposa, entre mãe e filhos, entre irmãos e irmãs. Portanto, para agradar aos homens, não digamos que Jesus veio a este mundo com a natureza de Adão, porque o espírito de profecia nos diz. Pensemos sobre a humilhação de Cristo. Ele tomou sobre si mesmo a decaída, sofrida, degradada e imaculada natureza humana. Cristo assumiu nossa natureza decaída e expôs-se a cada tentação a que o homem está sujeito. Irmãos, nós não somos calvinistas. E em alguns pontos existe um gigante abismo entre aquilo que nós cremos e aquilo que as religiões com base no calvinismo creem. Porque nós não acreditamos que somos pecadores e, por isso, vamos pecar até a volta de Jesus. Mas nós acreditamos que somos pecadores e que, em Cristo, nós nos tornamos mais do que vencedores sobre a carne, o diabo e o mundo. Porque vindo Jesus com a mesma natureza decaída que a nossa e vencendo a fraqueza da carne e a tentação do maligno pelo poder do Espírito Santo, assim nós cremos que também podemos em Cristo vencer. E o Espírito de profecia diz:
Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé, e Ele pode vencer o pecado em vós quando com Ele cooperardes. Podeis ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Meus queridos, não rebaixemos a norma que Deus nos deu para nos assemelharmos às demais denominações e para não sermos taxados de fanáticos, porque mesmo sabendo que não somos salvos pelas obras, o Senhor nos constituiu cartas vivas diante do mundo e, embora a lei de Deus deve estar escrita em nosso coração, para que os homens, ao conviverem conosco, possam ler em nossas vidas essa carta, não podemos nos esquecer de que toda carta tem um envelope. E se nós somos cartas vivas de Deus, o envelope, o qual nos envolve, também é celestial. E por isso, não devemos rebaixar a norma das nossas vestimentas com a desculpa de que o Senhor se importa com o interior em vez do exterior, pois o Espírito de Profecia nos diz assim: no vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar ao nosso Criador. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio decoroso. Devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. No ritual do tabernáculo, Deus desceu a pormenores, também no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. Com isto, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram por Ele dadas em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. O nosso exterior deve caracterizar-se em todos os seus aspectos pelo asseio, modéstia e pureza. E, meus queridos, embora hoje as tentações do maligno sejam muito mais fortes para as mulheres no tocante às vestimentas que devem usar, nós, homens, também precisamos vigiar nessa questão. E hoje em dia, todos nós deveríamos ficar com os nossos rostos corados de vergonha, porque outras denominações que não receberam a verdade presente estão muito à frente de nós no tocante às vestimentas, enquanto nós, o povo escolhido para vindicar o caráter santo e puro de Deus, temos nos vestido iguais ou piores que o mundo. E por falar no mundo, hoje o mundo gospel é um grande negócio que gera milhares e milhões de reais aqui no Brasil, e as músicas que deveriam ser verdadeiros louvores em adoração e submissão àquele que tudo fez, faz e fará, hoje se transformaram como a oferta de Caim, o qual apresentou a Deus aquilo que agradava o seu próprio coração, em vez de apresentar aquilo que Deus havia para ele pedido. E falando sobre a música que existiria dentro da nossa igreja nos últimos dias, diz o Espírito de Profecia: o Senhor revelou-me que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Meus queridos amigos, hoje, boa parte da igreja tem entrado em um frenesi emocional a escutar as músicas que têm substituído os cânticos consagrados, os quais sempre marcaram a adoração desse povo, e crianças, jovens e adultos estão levantando as suas mãos em uma suposta oração para alcançar o trono do Pai, quando na verdade, colocando-se no terreno encantado da música gospel, diz o Espírito de Profecia a respeito desses que não estão vigiando com relação ao que é trevas e o que é luz. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito.
Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo, e enganar os filhos de Deus. Irmãos, no decorrer de toda a história, nós temos sofrido alguns acidentes vasculares espirituais e, por conta disso, temos sofrido de agnose adventista, porque constantemente temos chamado as trevas de luz e a luz de trevas. Mas, com relação às músicas que hoje estão tocando em nossa igreja, elas têm causado um êxtase tão grande no povo de Deus, que muitos estão desenvolvendo uma espécie de agnose espiritual, a ponto de não mais distinguirem entre a voz de Deus e a voz de Satanás, e o poder de Deus e o poder de Satanás. E dessa forma, o inimigo está derramando o seu poder e a sua maléfica influência sobre eles ao cantarem e ouvirem essas músicas cheias desses elementos que foram profetizados pelo Espírito de profecia. E, por não terem conhecimento pessoal da atuação do Espírito do Senhor, muitos de nós estão chamando essa influência maligna de o batismo do Espírito Santo, quando na verdade o Espírito de profecia diz que estão sendo batizados com o mesmo batismo que os neopentecostais estão recebendo. E meus queridos, aqueles que não buscarem se tratar dessa agnose espiritual que está afetando a igreja remanescente, muito em breve irão desenvolver também uma prosopagnose espiritual e, quando Satanás aparecer revestido de luz, chamarão o inimigo das almas de o Filho de Deus e se prostrarão diante dele e serão os maiores perseguidores do povo remanescente. Queridos, quem dera poder dizer para vocês as palavras que Cristo disse à igreja em Filadélfia: e porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Mas, infelizmente, eu só posso dizer o que está escrito na carta à igreja em Laodiceia. E porque não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas Deus seja louvado, porque Ele repreende e Ele disciplina aqueles os quais Ele ama. Portanto, se nos arrependermos e formos zelosos, se escutarmos a voz do Salvador e abrirmos a porta do nosso coração para que Ele entre em nossa vida, não apenas Ele vai cear conosco e nós vamos cear com Ele, mas Ele nos fará vencedores e poderemos nos assentar com Ele, seu trono, assim como Ele venceu e se assentou com o seu Pai no trono dele. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças lhe damos porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para todos sempre. Senhor nosso Deus, temos nos desviado dos princípios elementares que o Senhor deixou a esta igreja e temos, de forma espiritual, passado a adquirir uma espécie de agnósia e não estamos mais reconhecendo as verdades as quais o Senhor nos deixou e muitas vezes chamamos essas verdades de trevas enquanto chamamos as trevas de luz. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, derrame sobre nós o Espírito Santo, ajuda-nos a compreendermos a nossa atual situação e ajuda-nos a distinguirmos o que é luz e o que é trevas, para que possamos viver na luz e assim glorificar o nome do Senhor diante dos homens. E isso, Pai Santo, nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.